Olá, meu nome é Wagner Meira Júnior e sou professor titular de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais. Sou também um dos coautores do livro Data Mining and Machine Learning Fundamental Concepts and Algorithms. Na aula de hoje nós vamos discutir regressão linear, em particular um dos métodos mais populares de regularização da regressão linear, que é a regressão Ridge. Qual é a característica interessante da regressão Ridge? Como nós vimos anteriormente, o y-chapéu, ou seja, o valor estimado pela regressão linear, ele vai trabalhar no espaço definido pela matriz de dados DTIL. O que é importante nós notarmos é que com uma frequência grande, esse dado ele é ruidoso e incerto. E ao realizarmos o cálculo, a atribuição de um modelo de dados exato, esses ruídos podem acabar afetando a qualidade do modelo, embora o dado ele é sempre considerado como real. Mas há uma opção interessante baseada em regularização para que nós possamos buscar uma melhor aproximação, uma aproximação mais robusta do modelo. E isso acontece como? Acontece se, por exemplo, acrescentarmos uma estratégia de regularização que leva em consideração a magnitude do vetor W que está sendo calculado. Então, ou seja, ao invés de nós minimizarmos simplesmente a norma da diferença entre os valores previstos e obtidos, nós adicionamos a ela um termo de regularização que nada mais é do que a norma do vetor de pesos W. Então nós temos aqui que o valor da função a ser minimizado, JWTIL, ele vai ser a diferença entre os valores obtidos e desejados, somado a um alfa que multiplica a norma de W. Aqui nós fizemos a substituição pelo valor de y-chapéu e notamos que o alfa, ele controla o compromisso entre a minimização da norma dos pesos e o erro quadrático. Ou seja, se o valor de alfa for maior, ele vai dar mais importância à magnitude da norma e vai tentar minimizá-lo. Se o alfa for menor, o que acontece é que o erro entre os valores de y ele passa a ser mais valorizado e provavelmente o W vai obter valores maiores nesse caso. Bom, como que nós calculamos então essa regressão Ridge? Na verdade, nós utilizamos a mesma estratégia, que é diferenciar com relação a W, atribuir o valor zero e calcular quais são os valores nesse caso. Uma observação interessante aqui é que a matriz DTIL transposto multiplicado por D mais alfa I, que é a matriz indicadora, ela é sempre inversível ou não singular para o alfa maior do que zero, mesmo quando DTIL transposto DTIL não é inversível. Ou seja, nós trazemos uma coisa interessante aí, que é não termos mais que nos preocupar com a característica da matriz D. Bom, a partir disso, nós temos ainda que observar que se lambda-i for um alto valor de DTIL transposto multiplicado por DTIL, então lambda-i mais alfa vai ser um alto valor da matriz ampliada aí, contendo os campos de alfa i. Uma vez que DTIL transposto DTIL ele é positivo semidefinido e não tem autovalores não negativos, nós podemos dizer que mesmo quando WI é igual a zero, o alto valor correspondente à matriz original também vai ser maior que zero, portanto alfa é maior que zero, uma discussão rápida e uma demonstração rápida sobre essa propriedade. Essa regressão regularizada ela é chamada dessa forma porque ela acrescenta uma haste na diagonal principal da matriz D e a solução depende apenas dessas características da matriz D e do valor de alfa que está sendo colocado aqui. Uma questão interessante de realçar é que se nós escolhermos um valor positivo pequeno para alfa, sempre vamos alcançar uma solução. Bom, aqui nós temos o mesmo exemplo que foi dado na regressão múltipla há pouco, ou seja,
nós temos aqui o comprimento da sépala, o comprimento da pétala e a variável de resposta é a largura da pétala. Nós calculamos então a matriz detil transposto detil e vamos obter diferentes linhas da melhor aproximação dependendo do valor da regularização. Ou seja, quando alfa é igual a zero, não existe uma regularização e nós podemos ver que os valores são muito próximos do que nós já tínhamos visto. O valor da norma é 0,308 e nós temos um erro quadrático médio de 6,34. À medida que nós aumentamos o valor de alfa, nós vemos que há sim um impacto em relação aos coeficientes. A norma de W, ela continua diminuindo, né? Ou seja, à medida que a gente aumenta o alfa, a norma de W diminui, mas o SSE, por outro lado, ele vai aumentar. Tá? Aqui nós podemos ver visualmente qual que é o impacto disso. Nós temos aqueles pontos que foram utilizados anteriormente, nós temos a regressão linear tradicional aqui representada pelo alfa igual a zero e o impacto de alfa igual a 10 e alfa igual a 100, onde nós percebemos que eles não causam uma mudança tão grande, embora seja perceptível um aumento do valor do erro, mas, por outro lado, ao usarmos um alfa igual a 100, nós estamos limitando os coeficientes do modelo linear e, portanto, tornando esse modelo mais robusto a valores que sejam excessos ou ruídos ou não sejam bem calibrados aqui no processo. Uma observação interessante é que a mesma técnica ela pode trabalhar quando nós não penalizamos o valor do viés, o B, tá? Por quê? Porque, na verdade, o B ele vai te falar onde que ele vai intersectar. Então, não faz sentido que a gente busque minimizar o valor de B, porque ele pode ser sempre arbitrariamente grande, dependendo da configuração. Bom, nós partimos então aqui para a minimização da função objetivo. Então, aqui nós temos a equação original da reta, né? E também o valor da norma multiplicado por alfa. Isso é expandido dessa forma ou seja, nós sabemos que o valor mínimo da função ele vai ser exatamente o quadrado da norma da diferença entre o ponto desejado e o ponto obtido, ambos centralizados, somado ao alfa que multiplica qual que é o valor das normas associadas aqui dos pesos. Tá? Nós podemos excluir o W0 a partir da regularização L2, centrando o vetor de resposta e também a matriz de dados não aumentada, apenas para simplificar os cálculos. Bom, para que nós possamos comparar, nós recuperamos aqui novamente os três valores de alfa da regressão Reed e nós observamos que para alfa igual a 10, quando nós penalizamos W0, a gente vai obter esse modelo aqui, que ele vai prover um maior, né, um valor maior de SSE como esperado, quando nós não penalizamos o W0. Tá? Bom, aqui com relação à regressão Reed, nós podemos também ter o gradiente estocástico descendente da mesma forma. Tá? Então nós temos aqui o cálculo da função gradiente, que é a derivação da função objetivo pelo valor de W_til, e nós podemos também, utilizando uma estratégia de gradiente descendente, calcular o valor de W iterativamente a cada iteração, escolhendo, por exemplo, um dos pontos como referência, e esses pontos são escolhidos aleatoriamente para melhorar o valor de W. No caso do SGD, nós atualizamos o vetor de peso considerando apenas um ponto aleatório de cada vez. Aqui a expressão mostra isso, no sentido de que usando a constante eta, que o parâmetro eta de aprendizado, o valor da função gradiente e o ponto xk que foi escolhido, nós podemos aqui ver a expansão de como que o valor de W ele vai sendo trabalhado, tanto no sentido de
nós termos aqui a constante de aprendizado do quanto vai ser retido do vetor WTIL e quanto que vai ser incorporado a partir do valor de x. Notem que quanto maior for a diferença entre o valor esperado e o valor obtido, mais isso vai ser potencializado no valor de x, como era de se esperar. Aqui nós temos o algoritmo do Reed. Ele começa com um vetor aleatório, é muito parecido com o algoritmo que nós já vimos anteriormente, só que ao invés de nós trabalharmos sempre com o vetor inteiro, nós vamos trabalhar aqui com o valor xk escolhido, atualizando a estimativa até que haja uma convergência assintótica dos valores de W. Para concluir, nós temos aqui um exemplo, onde para vários valores de alfa nós calculamos o SSE tanto para SGD quanto para o Reed. O que nós percebemos aqui é que os valores não são tão diferentes, a menos do último, e o custo de execução do Reed, em geral, ele é muito melhor nesse caso aqui. Bom, com isso nós concluímos esse módulo falando de regressão Reed e continuamos no próximo módulo falando do método kernel no âmbito de regressão linear.